Eu enterrei a minha filha com as mãos nuas, cavando a terra molhada de Alfama enquanto a chuva de Lisboa me lavava o sangue das unhas. Eles riram no corredor do hospital, sussurrando, deixem-na morrer, como se fosse um favor ao orçamento do Estado, mas eu jurei que o silêncio deles seria o túmulo dos seus nomes. Agora, enquanto o sol se põe sobre o Tejo, eu sorrio pela primeira vez em anos, o império deles desaba, tijolo por tijolo, e ninguém sabe que fui eu quem acendeu o fósforo. O cheiro de jasmim misturado com o sal do rio ainda para no ar de Alfama, onde tudo começou. Eu era o João, um homem simples de 45 anos, dono de uma pequena livraria na Rua da Judiaria, daqueles cantinhos esquecidos onde os livros empoeirados contam histórias de heróis caídos e traições antigas. A minha vida era previsível como o elétrico 28 que rangia pela colina todas as manhãs, acordar ao som das gaivotas, preparar o café forte na cafeteira velha, beijar a Inês na testa antes de ela correr para a escola com o seu rabo de cavalo despenteado e aquele sorriso que iluminava as ruas estreitas como o sol de verão. Inês tinha 16 anos, a idade em que o mundo parece um banquete infinito, e ela devorava tudo, os romances de Eça de Queiroz que eu lhe emprestava, as músicas de fado que ecoavam das tascas, e os sonhos de estudar medicina para curar o que o destino ceifava. Mas o destino, esse cão sarnento, mordeu-nos primeiro. Foi numa tarde de outono, com as folhas das castanheiras a dançarem no chão molhado do rocio. Inês queixou-se de uma dor de cabeça que não passava, um cansaço que a fazia adormecer no meio das aulas. Levei-a ao médico de família, o Dr. Almeida, um homem de bigode grisalho e mãos trêmulas que cheirava a tabaco e a promessas vazias. Nada de grave, Sr. Santos, disse ele, prescritando uns analgésicos baratos. É só o stress da adolescência. Mas eu via nos olhos dela algo que ele ignorava, um brilho apagado, como se a luz dentro dela estivesse a ser sugada por um buraco negro. Semanas depois, o buraco engoliu-a por completo. Ela desmaiou na cozinha, o corpo mole como uma boneca de trapos, e quando a ambulância levou para o hospital de Santa Maria, o inferno começou. Lisboa, com as suas luzes neon e o bulício eterno, transformou-se num labirinto de corredores brancos e bips incessantes. Os médicos, aqueles deuses de bata branca, rodearam-na como abutres. Diagnóstico, leucemia aguda. Avançada, murmuraram, como se a palavra pudesse ser engolida sem doer. Eu segurei a mão dela, fria como o mármore das igrejas antigas, e jurei que lutaria. Vendi a livraria, pedi empréstimos aos bancos que me olhavam com pena, juntei cada cêntimo para os tratamentos experimentais que prometiam milagres. Mas os milagres custam caro, e o sistema de saúde português, esse gigante adormecido, acorda só para devorar os fracos. O diretor do hospital, o Dr. Vasco Mendes, era o homem por trás da cortina. Um político de casaca, com ligações ao Ministério da Saúde e um sorriso que vendia ilusões nas campanhas eleitorais. Ele controlava os fundos, decidia quem vivia e quem era sacrificado no altar da eficiência orçamental. Inês precisava de um transplante de medula, mas o dador compatível estava num centro privado em Espanha, e o custo era uma fortuna que eu não tinha. Vamos ver o que podemos fazer, disse ele na primeira reunião, os olhos frios como o aço das navalhas de barba que usava para aparar a vaidade. Eu passei noites em claro, sentado ao lado da cama dela, a ler-lhe poemas de Fernando Pessoa para afastar os demónios. O mar é um corpo sem órgãos, sussurrava eu, e ela ria debilmente, os cabelos a caírem como folhas de outono. Mas o mar dentro dela estava agitado, e as ondas de dor batiam sem piedade. Os enfermeiros, bons rapazes e raparigas com olheiras profundas, faziam o que podiam, injetavam morfina, limpavam o vômito, seguravam-me quando eu desabava. Um deles, o Miguel, um lisboeta de chelas com tatuagens escondidas sob as mangas, confidenciou-me um dia: o Dr. Mendes é um tubarão, senhor. Ele decide quem nada e quem afunda. Eu não queria acreditar. Portugal era a terra da saudade, não da indiferença. Mas a verdade rastejava como as sombras nas ruelas de Alfama ao anoitecer. Uma noite, enquanto Inês dormia num sono induzido pela quimioterapia, eu ouvi-os. Estava no corredor, o ar pesado com o cheiro de desinfetante e desespero, e o Dr. Mendes falava ao telefone com um colega, o Dr. Ferreira, chefe de oncologia. Esta miúda, a Inês Santos. Deixem-na morrer. O transplante custa uma fortuna, e o pai é um pobretão sem apoios. Melhor alocar os fundos para casos com retorno político. As palavras caíram como chumbo derretido no meu peito. Deixem-na morrer. Como se a vida dela fosse um número numa folha de Excel, um risco no orçamento anual.
Eu congelei, as unhas cravadas nas palmas das mãos até sangrar. O Dr. Ferreira riu, um som gutural como o grasnido de uma gaivota faminta. Concordo, Vasco. O legado da família Mendes não pode ser manchado por falhas financeiras. Amanhã falamos com o ministro. Eles desligaram, e o silêncio do hospital engoliu-me. Voltei para o quarto, beijei a testa de Inês, e jurei pelo sangue que corria nas veias dela, o mesmo que agora fervia no meu, que eles pagariam. Não com dinheiro, não com violência cega, mas com o veneno lento da verdade. Eu destruiria o nome deles, o legado que tanto prezavam, tijolo por tijolo, até que restasse só cinza. Nos dias seguintes, fingi ser o pai quebrado que esperavam, chorava nas reuniões, implorava por milagres, assinava papéis que me endividavam até ao pescoço. Mas à noite, na penumbra da minha casa em Alfama, com o fado de Amália Rodrigues a ecoar das rádios vizinhas, eu planeava. Pesquisei online, contactei jornalistas anónimos, reuni provas como um caçador de sombras. Descobri que o Dr. Mendes não era só um administrador, a família dele controlava uma rede de clínicas privadas, desviando fundos públicos para bolsos pessoais. Corrupção, subornos a políticos, pacientes abandonados como Inês. O Dr. Ferreira era o seu cão de caça, um homem que falsificava relatórios para encobrir mortes evitáveis. Inês piorava. Os ossos dela fragilizavam como porcelana rachada, a pele translúcida revelando as veias azuis como rios subterrâneos. Pai, dói tanto, murmurava ela, e eu mentia, vai passar, minha flor. O sol de Lisboa vai te curar. Mas o sol não curava, ele queimava. Uma manhã, o transplante foi aprovado, não por misericórdia, mas porque um jornalista amigo meu, o Rui, publicou uma peça subtil no Público sobre desigualdades no SNS. Mendes cedeu, temendo escândalo. Mandaram-na para a Espanha, eu ao lado dela no autocarro que serpenteava pelas estradas poeirentas de Badajoz. O transplante foi um sucesso técnico, as células novas entraram no corpo dela como soldados invasores. Mas o corpo de Inês, exausto pela batalha, traiu-a. Uma infecção pós-operatória, negligenciada porque os médicos espanhóis foram pagos pelo seguro português, controlado pela rede Mendes. Ela lutou por dias, os monitores a bipar como um réquiem mecânico. Eu segurei-a, cantei-lhe o Grândola baixinho, e quando os olhos dela se fecharam pela última vez, o mundo parou. Tinha 17 anos, e o Tejo continuou a fluir, indiferente. Enterrei-a no cemitério de Alto de São João, sob uma oliveira centenária que sussurrava segredos ao vento. A multidão era pequena, vizinhos de Alfama, o Miguel o enfermeiro, o Rui o jornalista. Nenhum Mendes. Mas eu via-os nos jornais, a família imaculada, doadores de caridade falsos. Naquela noite, sozinho com uma garrafa de ginginha, jurei pela alma de Inês, o legado deles morreria comigo. Começaria devagar, como o fado que se arrasta, mas cortante como uma navalha. Os meses seguintes foram um nevoeiro de dor e fúria contida, como um nevoeiro que sobe do Tejo nas manhãs frias de inverno, engolindo as 7 colinas de Lisboa. Eu vendi o que restava da minha vida, a casa em Alfama, com as suas paredes caiadas e azulejos que contavam histórias de sismos antigos, os livros raros da livraria, que outrora foram o meu orgulho. Mudei-me para um quarto alugado em Bairro Alto, um buraco úmido com vista para as escadas que ecoam risos noturnos de turistas bêbados. Ali, no silêncio entre as festas, eu teci a minha teia. Primeiro, contactei o Rui. Ele era um homem magro, de óculos tortos e um cigarro eterno nos lábios, um daqueles jornalistas que cheiram a tinta e a verdades enterradas. Encontrámo-nos num café escondido na Rua Garrett, onde o aroma de pastéis de nata se misturava com o fedor de segredos. João, o que queres? Perguntou ele, os olhos semicerrados como um gato de rua. Contei-lhe tudo, as palavras no corredor, os fundos desviados, os pacientes fantasmas nas listas de espera. Mostrei-lhe os e-mails que roubara do computador do hospital, um truque sujo, mas necessário, usando o acesso do Miguel para copiar ficheiros durante uma visita noturna. Rui ouviu, o rosto impassível como a estátua de Camões no Chiado. Isso é dinamite, mas perigosa. A família Mendes tem tentáculos em todo o lado, jornais, polícias, juízes. Se publicares, eles caçam-te. Eu sorri, um sorriso amargo como o vinho verde azedo. Eles já me caçaram a filha, Rui. Agora, caço eu. Ele concordou em ajudar, mas com cautela,
Uma série de artigos anónimos no Diário de Notícias, começando por histórias genéricas de corrupção no SNS, sem nomes ainda. Aquecer o terreno, disse ele. Fazer o público cheirar o fedor. Enquanto isso, eu mergulhava mais fundo. Contratei um hacker freelance de Setúbal, um rapaz chamado Zé com dreadlocks e um laptop tatuado de stickers anarquistas. Por uns euros suados, ele invadiu os servidores das clínicas Mendes. O que encontramos foi um poço sem fundo, faturas falsas para tratamentos inexistentes, subornos a inspectores da ASAI, pacientes ricos saltando filas enquanto os pobres como Inês apodreciam nas salas de espera. Uma pasta em particular gelou-me o sangue, casos terminados. Centenas de nomes, incluindo o de Inês, marcados como não viável, recursos redirecionados. Ao lado, uma nota do Dr. Ferreira, aprovação Mendes, economia 250 mil euros. Eu vomitava à noite, o estômago revirando-se como o mar em tormenta no Cabo da Roca. Mas a raiva era o meu combustível, uma chama que me impedia de me dissolver na saudade. Comecei a contactar famílias, a Maria, viúva de um pescador de Caxias cujo marido morrera de cancro por falta de quimio, o António, um professor de Coimbra que perdera o filho para uma infecção hospitalar negligenciada. Formámos um grupo secreto, vozes esquecidas, reunindo-nos em cafés periféricos ou por chamadas encriptadas. Eram almas partidas como eu, com olhos fundos e vozes roucas de chorar. Eles disseram o mesmo, confidenciou a Maria uma vez, as mãos tremendo à volta de uma chávena de chá de limão. Deixem-no ir. É mais barato. O primeiro golpe caiu como uma pedrada no espelho da ilusão nacional. Rui publicou o artigo, O Lado Negro do SNS, fundos desviados para clínicas privadas. Sem nomes, mas com números que não mentiam, 12 milhões de euros em 3 anos, desaparecidos como fumo. O país explodiu. Manifestações no Marquês de Pombal, gritando saúde para todos, com bandeiras verdes e vermelhas a ondularem como chamas. O Dr. Mendes apareceu na TV, o rosto corado como vinho tinto, negando tudo, fake news, ataques à nossa nação frágil pós-pandemia. Mas o público seguiu, com uma peça sobre pacientes fantasmas, e o escândalo ganhou pernas. Eu observava da sombra, o coração a martelar como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Mendes contra-atacou, mandou advogados atrás do Rui, ameaças anónimas nas minhas caixas de correio, cartas com recortes de jornais sobre Inês, manchados de sangue falso. Para te cavar, ou enterra-te a ti mesmo. Mas eu cavava mais fundo. Zé encontrou e-mails, Mendes e Ferreira a planearem uma gala de caridade para lavar a imagem, doando 100 mil euros fictícios a uma fundação que eles mesmos controlavam. Eu infiltrara-me na gala, disfarçado de empregado, servindo vinhos espumantes enquanto gravava conversas com o microfone escondido no relógio. A gala era no Casino Estoril, um palácio de luzes e mentiras onde os ricos de Cascais fingiam filantropia. Mendes, de smoking impecável, brindava com o Ministro da Saúde, pelo futuro da medicina portuguesa. Eu servi-lhes o copo, os olhos baixos, mas o gravador capturou o sussurro posterior, aquece o terreno para o próximo desvio. Aquele transplante espanhol. Custou-nos, mas o retorno em contratos privados é ouro. Ri-me sozinho no quarto essa noite, reproduzindo a fita. Ouro. Eu transformaria isso em chumbo. O grupo crescia, 20 famílias agora, partilhando histórias em fóruns encriptados. Planejámos o próximo passo, vazar os e-mails para um whistleblower site internacional. Mas o destino, sempre traiçoeiro, jogou uma curva. Uma noite, enquanto caminhava pelas ruas íngremes de Alfama, 2 homens em fato escuro saltaram-me de uma viela. Para Santos, grunhiu um, o sotaque de Alfama mas lealdade comprada. Socos choveram, costelas rachando como madeira velha. Caí no chão, o gosto de sangue na boca como ferro quente. Último aviso, disse o outro, chutando-me as costas. A tua filha morreu. Não faças o mesmo erro. Levaram-me para o hospital, ironia cruel, e o Miguel tratou-me, os olhos arregalados. Foram os homens do Mendes. Ele sabe. Eu cuspi sangue no lavatório, olhando o reflexo partido no espelho. Sabia. Bom. Soubesse que o caçador agora era a presa. Descarreguei tudo para Zé, os e-mails, as gravações, os testemunhos. Lança amanhã, ordenei. Que o mundo veja. Ao amanhecer, o escândalo irrompeu como um fado gritado.
Wikileaks publicou: corrupção em Portugal, a morte silenciosa no SNS. Nomes expostos: Mendes, Ferreira, o ministro cúmplice. O país parou. Protesto em todo o lado, desde o Porto ao Algarve, com cartazes "Deixem-nos viver". Mendes negou na SIC Notícias, o suor a perlar a testa como orvalho em pétalas murchas. Montagem. Inimigos políticos. Mas as provas eram inegáveis, como as ondas que batem na costa da Nazaré. Eu sentei-me no meu quarto, uma garrafa de aguardente na mão, e chorei pela primeira vez desde o funeral. Não de dor, mas de justiça crua. Inês, minha flor, o teu sangue clama, e eu respondo. Mas o legado deles ainda respirava, Mendes tinha aliados, fortalezas em tribunais e mídia. O jogo continuava, e eu estava pronto para sangrar mais. A fúria do povo era como o vento de leste que varre as planícies do Alentejo, feroz, mas passageira, deixando só poeira e promessas quebradas. Semanas após o vazamento, o governo prometeu investigações, comissões parlamentares, auditorias do Tribunal de Contas, mas Mendes manobrava nas sombras como um toureiro experiente, desviando os golpes com um sorriso e um aperto de mão. Ele demitiu-se do hospital, por razões pessoais, uma jogada teatral que o pintava como mártir, e fundou uma Fundação Mendes para a Saúde, angariando donativos de empresários assustados. Ferreira seguiu o exemplo, fugindo para uma clínica em Madrid, mas não antes de vender ações das suas empresas a preços inflacionados. Eu sentia o cheiro da caça a escapar, ácido como vinagre no nariz. O grupo Vozes Esquecidas rachava, alguns queriam processar, outros vingança pessoal, um pai falava em bombas caseiras, e eu tinha de o acalmar, recordando que a justiça verdadeira corta devagar, como o vinho que amadurece nas caves do Douro. Não nos tornemos neles, dizia eu nas reuniões virtuais, a voz rouca de noites sem sono. Mas por dentro, o demónio sussurrava: e se um acidente? Um carro a despistar-se na A1, como tantos em Portugal? Não. Eu era o filho de um ferreiro de Évora, criado com o credo de que a honra se ganha com paciência, não com fúria cega. Em vez disso, voltei às raízes, histórias. Como os contos que lera na minha livraria, onde o herói destrói o vilão não com a espada, mas com a pena. Contactei uma editora em Lisboa, a Dom Quixote, e propus um livro, Sombras Brancas, As Mortes Esquecidas do SNS. Anónimo, claro, mas com prefácio do Rui. Entreguei-lhes os testemunhos, editados para proteger os vivos, mas cortantes como facas de cozinha alentejana. Enquanto o livro se imprimia, infiltrei-me mais fundo na teia Mendes. Descobri a fraqueza, a matriarca, a dona Elvira Mendes, uma viúva de 70 anos que reinava sobre a família como uma rainha de opereta, do tipo que frequenta missas na Basílica da Estrela e julga o mundo pelo pedigree. Ela era o coração do legado, herdara fortunas de um avô industrial no Minho, e usava-as para comprar lealdades. Zé que o e-mail dela, senhas fracas, como Família 123, e o que encontramos foi ouro negro, cartas antigas revelando que o pai de Vasco, o Dr. António Mendes, encobrira mortes durante o salazarismo, trocando silêncios por contratos estatais. O legado não era de cura, mas de podridão, enraizado como as sobreiras no montado. Enviei cópias anónimas para a Elvira, com uma nota: o sangue de Inês clama. O teu legado segue. Ela respondeu com pânico: telefonemas para advogados, uma missa de expiação na Sé. Mas o pânico é contagioso. O livro saiu, um tijolo de 300 páginas que se esgotou em semanas. Críticas no Jornal de Letras chamavam-no o fado da saúde portuguesa, e vendas dispararam. Manifestações renasceram, agora com excertos do livro recitados em alto e bom som no Rossio. Uma deputada do Bloco, a Catarina, leu o capítulo sobre Inês na Assembleia, a voz tremendo: esta é a nossa vergonha nacional. Mendes contra-atacou feio. Mandou capangas revistarem o meu quarto em Bairro Alto, encontrei gavetas reviradas, o colchão cortado como carne crua. Uma noite, o Rui ligou: ofegante: João, eles sabem de ti. Um informador no hospital. Fugir? Não. Em vez disso, marchei para a redação do Público, entreguei uma entrevista gravada, a minha voz, pela primeira vez pública, contando tudo. Eu sou o pai de Inês. Eles disseram: deixem-na morrer. Agora, eu digo: deixem o legado deles apodrecer. O país engoliu a história como um fado trágico. Entrevistas na RTP, debates acesos no debate na TSF.
Mendes apareceu no Contra-Info, o rosto inchado como pão mal levedado. Este homem é um mentiroso enlutado, buscando fama na dor. Mas as provas fluíam, mais whistleblowers, funcionários do hospital a depor. Ferreira foi extraditado de Espanha, algemado como um criminoso comum, e no Tribunal de Lisboa, sob as luzes cruas do Palácio da Justiça, ele quebrou. Sim, dissemos aquilo. Pressão orçamental. Mendes ordenou. Eu assisti do fundo da sala, o coração a galopar como um cavalo selvagem na praia do Guincho. Elvira Mendes desmaiou na primeira fila, o leque de renda caindo como uma folha seca. O legado rachava. Mas o veneno ainda corria, aliados políticos blindavam Mendes com imunidades, e a fundação dele angariava mais fundos, disfarçada de filantropia. Eu precisava do golpe final, algo que cortasse as raízes. Foi a Maria quem sugeriu, a gala anual dos Mendes. É o coração deles. Sim. A gala de beneficência no Hotel Ritz, onde a elite fingia compaixão. Infiltrei-me como voluntário, graças a uma identidade falsa de Zé. O salão era um mar de sedas e diamantes, o ar pesado com perfume caro e hipocrisia. Mendes discursava no pódio, voz aveludada, pela memória dos que partiram, pela saúde de Portugal. Eu, atrás das cortinas, ativei o projetor hackeado. Em vez do slideshow de doações, as ecrãs explodiram com imagens, e-mails, gravações, fotos de Inês na cama de hospital, o seu sorriso desbotado. Gritos ecoaram como trovões. Mulheres desmaiaram, homens praguejaram. Mendes congelou, o microfone a tremer na mão. Fake. Sabotagem. Mas o vídeo continuou, a sua voz, clara como cristal, deixem-na morrer. A polícia rompeu, sirenes uivando como lobos no Monsanto. Eu escapei pela cozinha, o coração na garganta, misturando-me à multidão em fuga. Naquela noite, no meu esconderijo temporário em Sintra, com o castelo de Moiras a velar sobre mim, brindei à saúde de Inês com uma caneca de vinho do Colares. O Império Mendes tremia, mas ainda não caíra. O julgamento aproximava-se, e eu seria a testemunha que os enterraria. Mas o preço? A minha sanidade, pendurada por um fio como as névoas da serra. O julgamento foi um circo romano no coração de Lisboa, com o Palácio da Justiça transformado em arena onde gladiadores de gravata lutavam por reputações. Começou em março, sob um céu de primavera que pintava as fachadas de azul e ouro, mas dentro da sala número 3, o ar era sufocante como um verão no interior do Minho. Eu sentei-me na bancada das testemunhas, o fato emprestado a coçar como sarna, os olhos fixos no Dr. Vasco Mendes. Ele parecia encolhido, o bigode grisalho agora irregular, os olhos injetados como os de um touro encurralado. Ao lado, o Dr. Ferreira, careca brilhante de suor, evitava o meu olhar como se eu fosse o diabo em pessoa. O procurador, um homem seco de Setúbal chamado Dr. Acosta, era o nosso centurião, voz grave, argumentos afiados como facas de ourives. Abriu com os e-mails, projetados em ecrãs gigantes para o júri, 12 cidadãos comuns, de rostos cansados como os de quem apanha figos no Alentejo. Aqui, senhores, a frieza da morte calculada. Deixem-na morrer, palavras de um homem que jurou Hipócrates. A defesa, liderada por um tubarão de Coimbra, rebateu, contexto orçamental. Decisões difíceis em tempos de crise. Mas o júri murmurava, e eu via nos olhos deles o reflexo da minha dor. A minha vez veio no terceiro dia. Subi ao estrado, as pernas tremendo como varas verdes ao vento. O doutor Acosta perguntou, Sr. Santos, descreva o momento em que ouviu as palavras fatais. Engoli em seco, o sal da saudade na garganta. Estava no corredor do Santa Maria, o cheiro de morte no ar. A minha Inês lutava por cada fôlego, e eles. Eles riram. Deixem-na morrer, disse o Dr. Mendes. Como se ela fosse lixo a reciclar. A sala ofegou. Mendes baixou a cabeça, mas eu via o ódio nos seus olhos, um ódio que espelhava o meu. Cruzamento de interrogatório, o advogado atacou como um cão raivoso. Sr. Santos, não está a projetar a sua dor. A sua filha morreu de complicações naturais. Vingança não é justiça. Levantei o queixo, a voz firme como o granito do Rocio. Natural. Eles desviaram 250 mil euros que podiam salvá-la. Justiça é o que faço agora, expor a podridão para que mais ninguém sofra. O júri assentiu,
uma mulher de meia-idade limpando lágrimas com um lenço bordado. Testemunhas fluíram, o Miguel, depondo com voz trêmula sobre turnos esgotantes e ordens para ignorar casos não viáveis, a Maria, chorando pelo marido perdido, até um ex-funcionário das clínicas Mendes, um contabilista de Aveiro que confessou desvios sob coação. Eles ameaçavam famílias, senhor juiz. Ruas escuras, telefonemas à meia-noite. Elvira Mendes testemunhou pela defesa, uma figura frágil de luto negro, como uma viúva de fado. O meu filho é um santo. Isto é uma caça às bruxas. Mas o seu tremor traía o medo, e o júri via além da encenação. Fora do tribunal, o país fervia. Jornais como o Expresso publicavam editoriais, o julgamento de Portugal. Protestos bloquearam a Praça do Comércio, com velas acesas em memória das vítimas, Inês no centro, a sua foto ampliada como um ícone. Eu recebia cartas, de estranhos, obrigado por lutar, de ameaçadores, Mendes vai-te apanhar. Uma noite, um carro parou ao meu lado na marginal, tiros de aviso estalando no para-brisas. Corri para as sombras de Belém, o coração a pulsar como tambores de carnaval. Mas o legado Mendes desmoronava. Empresas parceiras cortavam laços, ações das clínicas despencavam como o euro em crise. A fundação fechou, doações evaporando como orvalho ao sol. Ferreira, no banco dos réus, desabou num dia, Mendes mandou. Ele disse que famílias como a dos Santos eram descartáveis. Pobres não votam. A sala explodiu em gritos, o juiz batendo o martelo como um deus irado. Mendes, pálido como cera, murmurou, mentira. Mas o veneno escorria. Eu sonhava com Inês nessa altura, ela correndo pelas ruelas de Alfama, o riso como sinos de igreja. Acordava suado, o quarto girando como o carrossel do Luna Park. A terapeuta que o Rui me impusera, uma mulher de Oeiras chamada Dra. Sofia, dizia, a vingança é um fogo que consome quem acende. Eu ria, então que me consuma. Pelo menos, queimos primeiro. O verdito veio numa manhã chuvosa, o teste cinzento como o meu humor culpa, Mendes por corrupção e negligência homicida, 10 anos, Ferreira, 8. A multidão levou fora, eu no centro, abraçado pela Maria e pelo Miguel. Mas enquanto os polícias o arrastavam, Mendes virou-se para mim, os lábios mexendo sem som, isto não acaba. O legado. Enterrado, mas as raízes podiam rebentar. Naquela noite, subi ao mirador de Santa Catarina, o sítio onde levava Inês para ver as estrelas. O vinho do Porto queimava na garganta, e jurei, acaba sim, filha. Acaba comigo. Mas um cheiro de tabaco me alertou, Zé, ofegante. João, corre. Elvira Mendes contratou assassinos. Sabem onde estás? O fogo não acabara, só mudara de forma. A fuga foi como um fado interrompido, abrupta, deixando um vazio que ecoa. Zé arranjou-me um carro roubado, um Fiat velho que cheirava a peixe seco do mercado da Ribeira, e partimos para o interior, serpenteando pelas estradas sinuosas que ligam Lisboa a Évora. O Alentejo estendia-se como um manto castanho, oliveiras centenárias vigiando como sentinelas mudas, e o sol batia impiedoso, secando as lágrimas que eu não derramava. Para onde? Perguntou Zé, os dreadlocks balançando ao ritmo dos buracos no asfalto. Sul, respondi. Para onde o mar encontra o céu limpo. Instalei-me em Sagres, num casebre de pescadores à beira do Atlântico, onde as ondas rugem como leões famintos e o vento carrega o sal da eternidade. Aluguei-o a um velho capitão reformado, o Sr. Manuel, que me olhou com olhos de quem viu tempestades, perseguido, em. Aqui, o mar leva tudo. Eu assentia, mas o mar não levava o peso, visões de Inês a nadar nas águas de Odisseis, o riso misturado ao rebentar das conchas. Trabalhava como ajudante na lota, descarregando redes pesadas de sardinhas prateadas, os músculos a doerem como penitência. À noite, escrevia, um diário de vingança, páginas rasgadas como veias abertas. Notícias chegavam pelo rádio crepitante, Mendes apelava, Elvira vendia joias para pagar advogados, a fundação renascia como fênix sob novo nome. O país esquecia, como esquece os fados tristes após o copo de ginginha. Liguei para o Rui, eles vêm por mim. Sim. Contrataram um ex-PJ, um cão de fila de Mafra. Fica escondido. Mas o esconderijo racha, o Sr. Manuel confidenciou um dia, olhos baixos, a tua cara saiu nos jornais.
Um homem procurou por ti ontem. Fugi de novo, para o Algarve, uma pensão em Lagos onde o cheiro de laranjas se misturava ao mar. Ali, o demónio da dúvida atacou. Sonhos onde Inês me repreendia, pai, para. Vive. Acordava a gritar, o suor colando as lençóis como teias. Adra, Sofia ligara uma vez, vingança é ciclo, João. Quebra-o. Mas como? O legado menos pulsava, um neto de Elvira, o jovem Tomás, herdeiro de 20 e poucos anos, assumir as clínicas, limpando a sujidade com marketing moderno, apps de telemedicina, parcerias com startups de Lisboa. Eu odiava-o sem conhecer, um rapaz de fato slim, selfies no Instagram com hashtag saúde para todos. Decidi o golpe final, expor as raízes. Usando contactos do grupo, reuni documentos do salazarismo, arquivos do Torre do Tombo, digitalizados por um historiador amigo do António de Coimbra. O avô de Mendes, colaborador do regime, trocara silêncios sobre execuções por concessões mineiras no norte. Mandei para a Elvira, anónimo, o teu sangue é veneno. Deixa morrer. Ela respondeu com uma carta trêmula, enviada por correio para a pensão, para, demónio. O meu Tomás é inocente. Inocente? Ninguém na família o era. Planeei o ataque ao Tomás. Hackeei o site da startup dele, Zé, agora em Porto, remoto, e infundi com leaks, contratos herdados do pai, desvios disfarçados de inovação. Lancei num fórum de whistleblowers, e o fogo pegou. A app crashou, investidores fugiram como ratos do navio. Tomás apareceu na TV, jovem e bonito, voz quebrada, ataque injusto à minha família. Mas o público, cansado de escândalos, virou-se, boicotes às clínicas, reviews falsas no Google com assassinos de pacientes. Eu ria, amargo, nas falésias de Sagres, o vento a uivar como banchés celtas. Mas a solidão mordia, sem Inês, sem casa, só ecos. O Sr. Manuel, antes de eu partir, deu-me um rosário de madrepérola, reza, rapaz. O mar perdoa, mas o homem não. Rezei, sim, mas a Deus do Antigo Testamento, de olho por olho. O clímax veio num festival de fado em Faro. Eu estava lá, misturado à multidão, quando vi Tomás no palco, convidado de honra para uma noite solidária. A fadista cantava Estranha Forma de Vida, voz como navalha no vidro, e eu ativei o drone que Zé programara, um brinquedo barato, mas letal com a carga. Sobrevoou o palco, largando confetes, não festivos, mas impressos com scans dos documentos salazaristas, fotos de Inês, o lema Deixem-nos morrer. O caos, gritos, Tomás caindo, microfones a chiar. A polícia prendeu suspeitos errados, mas o dano estava feito. O neto fugiu para o Brasil, as clínicas declararam falência. Elvira morreu uma semana depois, ataque cardíaco, murmuravam, mas eu sabia, coração partido como o meu. O legado. Cinza ao vento. Voltei a Lisboa, anónimo no Elétrico 28, e visitei o túmulo de Inês. Flores frescas, jasmim do nosso jardim perdido. Acabou, filha. Mas num sussurro do vento, ouvi, não. Nunca acaba. O retorno a Lisboa foi como regressar a uma casa assombrada. As ruelas de Alfama pareciam mais estreitas, os azulejos mais rachados, o Tejo um espelho partido refletindo um homem que eu mal reconhecia. Aluguei um quarto modesto na moraria, perto da casa onde Inês crescera, e retomei o que restava da vida, um emprego numa editora pequena, corrigindo provas de romances que palideciam perante a minha história real. O Rui visitava-me aos domingos, trazendo pastéis de Belém e notícias amargas. Mendes apela de novo. Tomás voltou, com advogados brasileiros. O ciclo, como Adra, Sofia avisara, girava como as rodas do elétrico. Mas a vitória era palpável. O SNS reformara-se, comissões independentes, fundos transparentes, leis contra a negligência inspiradas no meu livro, agora um best-seller, traduzido para espanhol e francês. Famílias contactavam-me, graças a si, o meu filho vive. Eu sorria, mas o vazio persistia, um buraco onde o coração de Inês batia outrora. Noites de insônia, caminhadas pelo chiado onde fantasmas de risos passados ecoavam. Um dia, uma carta chegou, céu do tribunal, mãos trêmulas a abri-la. Verdito final, apelo de Mendes negado. Liberdade condicional, mas proibido de praticar medicina, as clínicas dissolvidas,
o nome riscado dos registros. Ele enviara uma nota pessoal, rabiscada como um moribundo: Santos, tiraste-me tudo. Mas a dor é tua também. Rime, rasgando-a como pergaminho antigo. Dor. Sim, mas partilhada agora, um fado que todos cantam. Encontrei paz no mar, viagens a Cascais, onde as ondas lambem a areia como amantes arrependidos. Lá, conheci a Ana, uma enfermeira do hospital onde Inês morrera, ironia do destino. Ela lera o meu livro, olhos castanhos cheios de empatia, perdoa-me por não ter feito mais. Conversámos horas, sobre saudades e segundas chances. Não amor imediato, mas um bálsamo, como o vinho moscatel que partilhámos ao pôr do sol. O grupo, Vozes Esquecidas, evoluiu, uma associação formal, com sede no Porto, lutando por reformas. Eu presidia, voz rouca em conferências, contando a história de Inês como um hino. Crianças com leucemia sorriam-me agora, tratamentos acessíveis graças ao escândalo. Obrigado, Sr. João, diziam, e eu via nela a minha flor renascida. Anos passaram, como o Tejo que flui eterno. Aos 50, casei com Ana numa capela de Mafra, simples como o pão alentejano. Adotámos uma menina órfã de Moçambique, chamando-lhe Inês, um ciclo quebrado, não de ódio, mas de esperança. Mendes. Morreu na prisão, um cancro que o sistema que ele corrompera não curou. O funeral foi vazio, só Elvira idosa a chorar sozinha. Agora, sento-me na varanda do nosso apartamento em Belém, os Jerónimos ao fundo como guardião. O sol põe-se dourado, e eu sussurro para o vento: deixei o nome deles morrer, filha. Vive em mim. O legado. O meu floresce, livros, amores, vidas salvas. E no silêncio, o fado responde, uma forma estranha de vida, sim, mas nossa.